Bem-vindos ao Pergunte ao Professor de Psicologia, que é o nosso quadro onde eu tiro suas dúvidas. São dúvidas que os nossos apoiadores mandaram lá no nosso grupo de apoiadores. Aliás, se quiser se tornar apoiador, link na descrição. Ou as pessoas mandaram lá no meu Instagram. Primeira pergunta. Albertinho, consegue me explicar as diferenças entre hipnose e EMDR? Achei tudo muito parecido. Tem motivo para você achar EMDR parecido com hipnose? Sim. Na verdade, o que acontece é o seguinte. EMDR é um tipo de terapia expositiva de dessensibilização. Ou seja, a pessoa tem que se acostumar com aquele estímulo aversivo, com aquele pensamento aversivo. E esse acostumar-se vai se basear, muitas vezes, na movimentação ocular. Ou seja, é um processo de habituação, de acostumar-se com o estímulo aversivo a partir da movimentação dos olhos. De forma bem resumida, é isso. Hipnose não é necessariamente uma terapia expositiva. Não. Na verdade, hipnose nem é um tipo de terapia. É uma ferramenta que pode ser usada com vários tipos de terapias, incluindo terapias expositivas. E quando a gente pensa em regressões, essa ideia de ressignificar um trauma do passado, alguma coisa que aconteceu lá atrás, a regressão é um tipo de terapia expositiva também. Então, quando a pessoa vê alguém fazendo com hipnose uma regressão e dessensibilizando, e vê depois algum psicólogo, algum terapeuta usando a EMDR e vai dessensibilizar também, a pessoa acaba vendo semelhanças. A semelhança que existe aqui. A EMDR é um tipo de terapia expositiva e a hipnose pode ser associada com várias terapias expositivas diferentes. Próxima pergunta. Alguma dica para conseguir dormir melhor? Olha, quando a gente fala de dormir melhor, a gente primeiro tem que pensar em rotina. Se você está com uma vida muito estressante, chega em casa, usa telas antes de dormir, toma café durante a noite, a chance de você ter problema para dormir é muito alta. Então, as primeiras dicas. Primeiro, evitar o estresse, sair do sedentarismo. Isso vai contribuir com o seu sono. E segundo ponto, observe os rituais antes de dormir. Evite ficar lendo na cama que você vai dormir. Evite ficar assistindo televisão na cama em que você vai dormir. Evite ficar mexendo no celular quando vai para a cama. O ideal é deixar de 2 a 3 horas antes de dormir sem mexer com telas. Essas telas atrapalham muito o sono. E finalmente, muita gente não sabe, mas o café também atrapalha o sono. O ideal é que a última xícara de café tenha sido tomada até 8 horas antes do sono. Uma dica que pouca gente sabe também é o quanto que a luz solar durante o período da manhã faz bem para o ser humano. Então, se você começar a pegar um pouquinho de sol, agora é claro que não é sol de meio-dia, né? Aquele solzinho da manhã, 10, 15 minutos, ele também melhora muito o seu bem-estar e, consequentemente, vai melhorar a sua possibilidade de dormir melhor. Agora, se você já fez tudo isso e ainda assim está com dificuldade de dormir, vou te aconselhar a fazer 2 coisas. Primeiro, buscar um médico. Você pode estar com apneia, pode estar com problemas fisiológicos que acabam atrapalhando o seu sono. E além do médico, você pode usar técnicas de relaxamento. Uma técnica de relaxamento muito legal é a técnica de respiração 4-7-8. Você vai fazer 4 ciclos em que você inspira, segura e solta o ar. Inspira por 4 segundos, segura por 7 segundos e solta por 8 segundos. Faz isso 4 vezes e você vai começar a ter sono também. Próxima pergunta. É possível reduzir a dor do parto com hipnose? Quando a gente pensa nas evidências científicas envolvendo o uso da ferramenta da hipnose, a primeira coisa que nos surge à mente é controle de dor. Controle de dor é, sem sombra de dúvidas, o campo que a gente mais tem evidências a favor do uso da ferramenta da hipnose. Muita gente pode até questionar a metodologia, da eficácia terapêutica, não só da hipnose, da psicoterapia, mas das várias práticas da psicoterapia, da psicologia. Mas, quando a gente pensa em controle de dor, de verdade, não tem muito o que questionar, não. Porque, na verdade, a dor, ela é produzida no nosso cérebro. Então, como a hipnose, ela permite que a gente crie novas previsões no cérebro, ela ajuda e muito no controle da dor. Então, ela certamente ajuda bastante mulheres que vão ter filhos na hora de poder controlar melhor a dor.
Inclusive, tem um treinamento chamado Hypnopregnancy. Depois, se você busca, da Sociedade Brasileira de Hipnose, que vai falar especificamente sobre isso. Na prática da hipnose clínica, quais técnicas são alternativas à regressão? Primeiro ponto é definir o que é regressão, né? Porque eu posso pensar em regressão como simplesmente imaginar como foi o dia ontem. Tive um problema ontem, aí o terapeuta me fala para descrever como foi esse dia. Se regressão é eu falar e relembrar daquilo que aconteceu no passado da minha vida, então várias técnicas da própria psicologia vão ser regressivas. Mas quando as pessoas falam de regressão na hipnose, elas estão, na verdade, conectadas a outro tipo de regressão, que é o método catártico do Breuer. Breuer, ele tinha aquela ideia de buscar uma memória de um trauma reprimido. E a regressão seria a forma de liberar essa memória e assim liberar o sintoma. Na terapia, a gente pode usar hipnose com uma série de técnicas distintas. Então eu posso, por exemplo, fazer um processo de visualização envolvendo uma cena que aconteceu ontem, posso fazer uma visualização envolvendo algum fato da minha adolescência que me perturba, ou eu posso fazer até mesmo o método que o Breuer fazia, que é o método catártico, que é buscar uma memória que está reprimida. E a gente vai chamar tudo isso de regressão. Mas quando a pergunta surge, dá uma ideia de que o que está sendo perguntado não é realmente sobre regressão, é sobre o método catártico de Breuer. Será que eu tenho sempre que voltar naquela causa reprimida? Não, eu não preciso voltar na causa reprimida. Eu não tenho que voltar num trauma de infância. Eu não tenho que voltar naquele dia que teve o abuso sexual, que teve a violência doméstica. Não tenho que fazer isso. Tem uma frase muito legal do Richard Bandler, um dos criadores da PNL. Olha só, eu critico, mas às vezes eu elogio também. E uma das frases do Richard Bandler é a seguinte: o melhor do passado foi que ele passou. Então a gente não tem que ficar voltando em memórias reprimidas. E aí, quais as técnicas que poderiam ser usadas em vez de voltar numa memória reprimida? Peraí, se for o caso de alguém, por exemplo, que tem uma fobia, eu não preciso voltar na memória reprimida. Eu posso simplesmente fazer uma dessensibilização sistemática, que é o acostumar-se. Eu posso contar uma história, posso contar uma metáfora. A gente pode fazer exercícios de gestão emocional, exercícios de atenção plena. A gente pode fazer questionamentos socráticos, como a gente tem na TCC, como a gente tem na própria PNL. Então, eu acho curioso que é comum as pessoas ensinarem nos cursos de hipnose que tem que voltar no evento causador inicial, mas a gente não tem evidência nenhuma disso. E a quantidade de técnicas que podem ser usadas em vez de voltar nesse evento causador inicial são realmente enormes. Próxima pergunta: o que você recomendaria para alguém que quer se tornar um melhor terapeuta? Psicanálise? TCC? Hipnose? PNL? Por onde começar? Olha, se você quiser trabalhar com hipnose clínica, sem sombra de dúvidas, a primeira coisa que você tem que fazer é ter segurança para hipnotizar. Então, por mais que hipnose não seja um tipo de terapia, é uma ferramenta terapêutica. Mas é uma ferramenta que você tem que dominar bem, certo? Então você tem que estar bem apto a utilizá-la, não pode ter medo. É comum um monte de profissional ter medo de ficar usando hipnose. Isso é bobagem. Tem que acostumar a usar, tem que usar no churrasco, tem que usar, enfim, com os amigos. Muita gente vai falar, é perigoso. Perigoso é fazer terapia sem saber o que está fazendo. Agora, fazer hipnose de entretenimento, demonstrativa, não tem perigo nenhum. Só vai ter perigo se você der a sugestão da pessoa cair no chão, da pessoa se machucar, ou da pessoa fazer uma regressão lá na brincadeira. Mas fora isso, não tem perigo não. Então, o primeiro passo é você acostumar-se a usar a ferramenta da hipnose. E segundo, se você quer se tornar um terapeuta que vai usar a hipnose, eu recomendaria começar com TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental. E tem motivo. Na TCC, você vai aprender várias técnicas comportamentais, como dessensibilização sistemática, vai aprender a fazer análise funcional, que são práticas baseadas em evidência. No entanto, além disso, na TCC, você vai ter as chamadas técnicas cognitivas. São técnicas para poder observar crenças, pensamentos distorcidos. São técnicas, inclusive, que são muito parecidas com as técnicas de PNL. Então, se você aprofunda na TCC e já sabe hipnotizar, você, inclusive, vai conseguir usar bem melhor as técnicas de PNL. A psicanálise certamente pode agregar à sua prática, mas essa conexão da psicanálise com a hipnose geralmente vai se dar usando o método catártico do Breuer, que os próprios analistas e psicanalistas já abandonaram. Então eu acho muito mais fácil conectar análise de comportamento TCC com a hipnose do que a própria psicanálise, ainda que vários terapeutas conectem a psicanálise com a hipnose.
Qual o conteúdo que você mais gosta de estudar fora o assunto da hipnose? Olha, tem dois assuntos que eu gosto muito de estudar, de ler a respeito. O primeiro é sobre filosofia da mente. A ideia da filosofia da mente é você fazer questionamentos filosóficos que vão ser conectados com os novos avanços da neurociência. Então, é uma filosofia que vai falar sobre a consciência, sobre livre-arbítrio, será que somos livres, não somos livres, o que fazer com o chamado psycho-legal error. Psycho-legal error é um fenômeno que está surgindo nos Estados Unidos, em que os advogados apresentam laudos psiquiátricos para inocentar qualquer pessoa. Enfim, então eu gosto muito de falar sobre filosofia da mente. Gosto bastante de ler e falar sobre arte. Então, de vez em quando eu falo alguma coisa de Van Gogh, eu adoro falar sobre Van Gogh, impressionismo, e eu adoro RPG japonês. Então, RPG japonês chamado JRPG, Dragon Quest. Tô começando aí o Suikoden 2. Esses joguinhos de RPG eu gosto demais também. Então, minha formação intelectual no momento, filosofia da mente, arte e RPG japonês. De onde vem a associação da hipnose com relaxamento? É como a gente ouvir no curso de hipnose. A hipnose não é relaxamento. Realmente não é. Eu consigo hipnotizar alguém sem fazer nenhum relaxamento. Quem já fez hipnose na rua certamente já viu isso. Dá pra fazer a mão colada, depois já faz a pessoa perder a voz. Daqui a pouco ela tá vendo, sei lá, o Calbi Peixoto cantando. Mas por que existe tanta conexão assim na própria cultura entre relaxamento e hipnose? Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. Quando os psicólogos do comportamento na primeira metade do século XX, começaram a associar a hipnose com a prática clínica, isso a gente vai ter Clark Hull, Volpe, eles estavam muito impressionados com os estudos de Jacobson. Jacobson percebeu que o corpo não consegue ficar ansioso e relaxado ao mesmo tempo. Então, que relaxamento ajudava a controlar a ansiedade. Jacobson percebeu isso. Aí o psicólogo chamado Volpe começou a pensar em associar esse relaxamento do Jacobson com a hipnose. E aí começou a usar da hipnose como uma ferramenta para promover um relaxamento mais rápido. E desde então surgiu essa ideia da hipnose associada a relaxamento, principalmente para controle de ansiedade. E aí, o que você achou do programa de hoje? Tem alguma dúvida que você gostaria que fosse resolvida em algum outro vídeo? Deixe nos comentários e até a próxima.